Cara, engraçado que desde que eu comecei o Gibizilla Express, este momento de trazer sugestões de leituras tiradas diretamente das prateleiras da nossa Gibiteca aqui, eu constatei que eu não tinha falado sobre esse gibi ainda, o que eu acho um pecado, que foi um dos melhores gibis que eu li nos últimos anos, tranquilamente. Ele foi lançado aqui no Brasil pela editora Veneta e se chama Sabrina. Nós estamos falando de uma obra do Nick Drnazo. Esse é um nome desgraçado de falar, mas você vai ver o nomezinho dele aqui. Veja só. A gente está falando de um gibi que é muito humano. Acho que talvez a melhor expressão que eu possa dar para esse gibi é humano. Ele retrata de uma maneira que é bastante atual. O gibi não foi lançado agora, mas ele retrata de uma maneira bastante atual esse estado de desesperança dos Estados Unidos, assim, sabe? Do americano médio, assim, de não ter exatamente a noção de para onde seguir. É engraçado quanto relê-lo mostra que a trama é absolutamente atual, né? Ou seja, para os Estados Unidos de hoje, da era Trump, do Trump 2.0, isso aqui é atualíssimo. Os desenhos do Nick são absolutamente econômicos, né? Ou seja, se você for olhar, ó, é um traço bem minimalista, e ele, no fim das contas, faz uma utilização bastante simétrica dos quadrinhos. Ele não tem, talvez, nenhum grande malabarismo, mas o jeito que ele usa a simetria dos quadros é muitíssimo inteligente. E eu adoro autores que entendem que esta aqui é uma mídia que tem potencial único, simplesmente seu. Ou seja, você olhar para as páginas e olhar para os quadros, como eles estão dispostos na página, é muito diferente do que se você estivesse pensando em fazer um filme, uma peça de teatro, o que seja. Os quadrinhos são uma mídia única. E aqui ele tem uma coisa que eu acho que é muito, que me agrada bastante. Eu não quero contar a história, porque eu acho que esse é daquele tipo de gibi que você precisa ler. Qualquer coisa que eu conte, se eu fico dando muitos detalhes, eu te tiro essa experiência de embarcar na dos personagens. E aqui, a tridimensionalidade que ele dá para os personagens, a vivacidade, o quanto eles são reais, é a parte mais importante de tudo. Então, definitivamente, não quero dar muitos detalhes. O que eu posso dizer é que ele faz uma coisa que eu amo de paixão, que é escrever diálogos coerentes, diálogos que fazem sentido, diálogos que parecem de verdade, não parece um jogral. Assim, tem pessoas que começam a falar, se confundem no meio do caminho, umas interrompem as outras, frases ficam sem serem completadas, frases ficam um pouco fora de contexto, porque é assim que a gente é assim que a gente fala, né? Os seres humanos falam assim. Então, eu não poderia recomendar mais, assim, de verdade. Esse gibi eu devorei ele é até meio grossinho, né? Mas enfim, eu devorei numa tacada só. E de fato é um dos melhores quadrinhos que eu li. Assim, em cenas, inclusive, que ele não tem diálogo algum, ele também é genial. Assim, ele diz muito com muito pouco. Assim, sabe? Ele não é aquela pessoa também que enche as páginas de diálogos. Alô, Brian Michael Bendis. Alô, Kevin Smith. Não. É uma outra pegada. E um jeito de contar história que você, aí, que está acostumado a ler só gibizinhos de super-herói, talvez estranhe no primeiro momento, tanto o traço quanto o jeito que ele conta essa história. Mas, cara, é simplesmente sensacional. Pessoas comuns numa história comum, e que você vai... Em algum momento você pode... Tem um determinado momento na história, tem algumas pequenas viradas, eu diria, que você pode até achar, não, isso aí não é a vida real. Impossível que isso acontecesse. Com certeza aconteceria. Só você prestar bastante atenção nas manchetes dos jornais. Sabrina, recomendadíssimo, vai na minha. Saiu pela editora Veneta, tem link aqui na descrição, link
para compra aqui na descrição do vídeo.